A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando mais uma live, com a certeza que Deus está conosco, que Deus tem contemplado a sinceridade dos nossos corações. Você já notou que temos a alegria também de estar recebendo hoje a Carol, que vai estar nos conduzindo no momento de louvor e adoração. Tenho certeza que todo mundo com muita saudade de ouvir a Carol cantar, que ela é uma grande bênção, né? Apesar que teve uns dias atrás que ela cantou, mas, assim, só ela, oficialmente, né? O Alexandre ajuda muito, eu sei, mas que bom, Carol, que você está aqui com a gente, tá bom? Antes de passar a palavra para a Carol, eu vou ler um texto bíblico e vou orar, e aí passaria a palavra para ela. O texto é Efésios, no capítulo 6, versículos 23 e 24, que diz: Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente essa 24. A graça seja com todos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um desejo, como é que eu posso dizer? Um cumprimento, e, acima de tudo, uma ministração. Que o que nós desejamos é que a graça de Deus, de fato, esteja com todos nós, com todos vocês que estão ouvindo essa live hoje, para que Deus realmente venha ministrar de uma forma especial, de uma forma poderosa, a presença dele, o amor dele, a ação do Espírito Santo e a palavra, a vontade dele sendo ministrada nas nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Porque sim, Senhor Deus, estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Mesmo nesse espaço virtual, cada um na sua casa, mas continuamos a crer, Pai querido, que o Senhor está contemplando a sinceridade do nosso coração, que é o Senhor que nos possibilita a estar, Senhor Deus, usando essa tecnologia para o bem, Senhor Deus, da Tua obra, para o bem, Senhor Deus, do engrandecimento do Teu santo nome, e clamamos a Ti, abençoa-nos, Pai, venha falar aos nossos corações, venha ministrar a Tua vontade, a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor sobre as nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser alimentados pela Tua palavra, queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, queremos, Senhor Deus, que a Tua presença seja real em nosso meio nesta noite também. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Sem mais delongas, a palavra está com a irmã Carol. Amém. A paz do Senhor, igreja. O pastor fez o convite da gente estar aqui fazendo esse momento de louvor e buscando o que louvarmos hoje juntos. Me veio uma música que fala sobre a fidelidade de Deus, de que Ele não nos abandona, de que durante todas as nossas lutas Ele está sempre conosco. Então, vamos louvar Ele neste momento. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração
que tu és a minha salvação. Senhor, tu és minha salvação. Oh, gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conhece o meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és o Senhor que não abandona, que está por perto, que luta as nossas lutas, Deus, tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Senhor, nós entregamos as nossas vidas no teu altar, Deus. Entregamos esse momento, Senhor, nas tuas mãos, com os nossos corações abertos, Deus, e despreocupados. Porque qualquer coisa que possa nos impedir, Senhor, de prestar atenção neste momento de palavra, que possa cair por terra, porque as nossas lutas o Senhor luta no nosso lugar. As nossas dificuldades, o Senhor coloca sua mão sobre todas elas e deixa leve, Senhor, o nosso fardo, Deus. Então, acreditando, Senhor, na tua presença, acreditando que o Senhor toma conta de tudo mais que possa passar pela nossa cabeça de preocupação, nós nos entregamos esse momento para ouvir a tua palavra, Senhor, para buscar entender mais o que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção, viu, Carol? Muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço para você, para a Sônia, para o Daniel, para o Caio, para a família toda. Deus abençoe aí a sua vida. Igualmente. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém, queridos? Que bênção, né? É esse tempo tão difícil que nós temos vivido, tão bom quando nós podemos ter esse momento de adoração assim suave, tranquilo, né? Com essa convicção, com essa certeza que eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, nas situações, eu sei que Deus está comigo. E essa fé, esse crer faz toda a diferença. Faz absolutamente toda a diferença. Aliás, vocês vão ver que isso tem tudo a ver com a palavra que será ministrada nesta noite, né? Certeza da presença de Deus na nossa vida nos faz fazer coisas maravilhosas, coisas que a princípio parecem impossíveis. Mas antes da palavra, vamos estar lembrando sempre de que estamos participando de um culto. Isso não é um vídeo profissional para o YouTube, é tão somente um culto. Onde nós, tão somente não, isso é um evento muito importante, um culto. Temos o propósito de adorar ao Senhor, temos o propósito de ouvirmos a palavra do Senhor,
temos o propósito de compartilhar os nossos pedidos de oração e orarmos juntos, clamando ao Senhor para que o Deus que criou os céus e a terra, o nosso Deus que pode todas as coisas, se Deus pode também ouvir as nossas orações e atender os nossos pedidos. Amém? Então, é com esse propósito que quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Convide aí o seu irmão, convide aí os seus familiares, para que possam se aproximar junto de você aí, para que juntos possamos ler a palavra do Senhor, que se encontra hoje em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 38 ao versículo 40. São 3 versículos apenas. 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 18 ao versículo 40. O pessoal está preocupado que o Face está curtindo sozinho. Isso é bom, gente. Isso é bom, muitas curtidas mesmo. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando aí para que vocês essa demonstração de curtidas. Estão curtindo muito as lives da Igreja Metodista. Glória a Deus por isso. Vocês nem precisam fazer. O Espírito Santo já está fazendo. Glória a Deus por isso. 1 Samuel, no capítulo 17, do 38 ao 40. Diz assim a palavra: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado uma armadura como aquela. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém, queridos? Essa é a palavra. Vocês já perceberam que a palavra tem muito a ver com esse confronto de Davi com o gigante Golias, uma das histórias mais conhecidas de todo o texto bíblico. Uma das histórias mais conhecidas. O confronto de Davi, o pequeno Davi, com o gigante Golias, e Davi conseguiu vencer o gigante. Davi, um herói na Bíblia, com certeza. Ocorre, irmãos e irmãs, que escolhi exatamente esse texto anterior para que nós possamos entender. Primeiro, uma verdade no mundo espiritual. Os gigantes existem no mundo espiritual. As situações difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia são esses gigantes. Problemas espirituais, problemas emocionais, situações difíceis que acontecem em relação a relacionamentos, em relação à família, em relação a finanças, em relação à questão de saúde, em relação a essa pandemia. Que gigante que nós estamos enfrentando, que grande gigante que nós estamos enfrentando, atemorizando, botando terror no mundo inteiro, nas grandes potências, nos mais diferentes lugares do mundo, das mais diferentes culturas. Que gigante chamado coronavírus nós temos enfrentado. Para dizer que os gigantes existem. Esses gigantes existem. E assim como Davi enfrentou esse gigante, antes inclusive de falar de Davi, e assim como o povo de Deus, assim como Saul como rei e os soldados dele, tinham pela frente um gigante muito grande, um gigante difícil, que estava afrontando um guerreiro experimentado nas guerras, que estava afrontando o exército do povo de Deus. Assim nós, no nosso dia a dia, nós enfrentamos gigantes. E especialmente nesse tempo de pandemia, nós temos enfrentado grandes gigantes. Temos enfrentado
um grande gigante, especialmente, que é esse coronavírus. Este texto nos faz, irmãos e irmãs, perceber que não é de qualquer maneira, definitivamente, não é de qualquer maneira que devemos enfrentar esses gigantes. E a história de Davi, quando Davi pega as pedras e afunda dele, armas completamente diferentes para usar naquele confronto, definitivamente não é isso de qualquer maneira. É, de fato, algo que foi direcionado por Deus. Algo que Deus testificou muito forte no coração dele. E é disso que nós queremos falar nesta noite. As armas que nós devemos enfrentar os nossos gigantes. Se gigantes existem, de fato eles existem, como nós enfrentamos os nossos gigantes. Como devemos enfrentar esses gigantes do nosso dia a dia, seja eles quais forem, seja de que ordem que forem, em que área que for, como nós devemos enfrentar esses gigantes. Davi nos dá um exemplo muito grande, um exemplo maravilhoso, porque a palavra aqui, irmãos e irmãs, nos diz claramente que, primeiro, havia medo nos outros soldados. Ninguém queria enfrentar esse gigante, porque o gigante era muito maior, era experimentado em guerra, e que qualquer um daqueles que fosse somente com as suas forças naturais para enfrentar esse gigante, o destino era certo, eles iriam morrer. Então, ninguém queria enfrentar esse gigante de uma forma natural. Não era possível enfrentar aquele gigante de uma forma natural. E por isso, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, então, nos diz lá que Davi, então, ele se apresenta para dizer, não, eu vou enfrentar esse gigante. Nós não podemos aceitar esse moço afrontando dessa forma não somente o nosso exército, mas ele está afrontando o nosso Deus. Ali Davi já demonstra o seu zelo, sua fidelidade, seu compromisso, seu amor para com o nosso Deus. Mas Davi, e aí Saul, então, a partir do versículo 31, Saul, o rei na época, chamou Davi e falou, rapaz, sem chance, você não vai. Você vai perder e isso vai ser uma vergonha total. Não é possível você enfrentar esse gigante, né? Mas as palavras de Davi foram as seguintes. Acompanhe comigo aqui no versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu, que é o gigante, né, será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul: bem, então vai, o Senhor será contigo. As palavras de Davi foram convincentes. E o mais importante era também porque Saul não tinha outra opção, mas acima de tudo, havia convicção nas palavras de Davi. Havia fidelidade nas palavras de Davi. Havia coragem nas palavras de Davi. Havia realmente um senso de obediência à voz de Deus, um zelo para com o nome do Senhor, um zelo para com o próprio Deus, com a obra do Senhor, enfim. E isso, querido, faz muita diferença na vida dos servos do Senhor. As situações, as dificuldades, as lutas que nós vivemos no nosso dia a dia, uma das armas mais importantes que nós temos que ter para enfrentar todos os gigantes na vida é este temor a Deus.
Essa coragem vem exatamente desse temor. Essa coragem vem exatamente dessa certeza que Deus está com a gente. Assim como a Carol cantou aqui, eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu me amas e eu sei que tu estás comigo. Trocando em outras palavras, foi assim que Davi respondeu a Saul quando Saul disse: não vai, não vou, você não vai. Diz: eu vou porque Deus está comigo. Eu vou porque Deus já me provou que Ele está comigo. As experiências que eu tenho com o meu Deus me prova que se eu já venci um urso, eu já venci um leão, eu posso vencer esse gigante também. Não pelas minhas forças, mas porque Deus está comigo. Perceba que nas palavras de Davi não há arrogância, não há prepotência, não há orgulho, não há presunção, nada disso. Nas palavras de Davi, acima de tudo, há humildade para reconhecer dependência de Deus. Para reconhecer que com Deus ele pode tudo. Mas sem Deus ele não poderia nada. Quem lhe daria a vitória não era a sua força, não era o seu vigor, não era a sua inteligência, não era a sua capacidade. Quem lhe daria a vitória era o Deus Todo-Poderoso. E Davi não estava falando de teoria. Davi não estava falando só dos contos dos pais, os contos dos antigos que falavam que existia um Deus na Bíblia ou coisa desse tipo. Davi já tinha experimentado o agir de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus para com a vida dele. Davi já tinha experimentado isso de uma forma poderosa. E por isso ele podia declarar com essa coragem: eu vou e vou vencer, porque Deus vai comigo. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, esse Deus está comigo. Então essa fé, irmãos e irmãs, essa convicção, fruto desse temor, fruto dessa experiência com Deus, faz muita diferença quando nós vamos enfrentar esses gigantes da vida. Amém? Entendendo isso, nós vamos aqui listar essas armas que Saul então queria colocar nele. Porque é muito interessante isso. Mesmo depois de Davi dizer, não, eu vou porque Deus vai comigo. Ainda assim, Saul queria se precaver, protegê-lo, né? Não, nós não queremos passar vergonha, então toma aqui. Vista a minha armadura. Perceba que o texto diz, irmãos e irmãs, Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ocorre, irmãos e irmãs, que, conforme nós sabemos, Davi era baixinho. E ocorre também, como nós sabemos, Saul era um guerreiro, tinha boa aparência, era um jovem forte, grande, diferente de Davi, que era raquítico, que era magrinho, que era baixinho. Então, evidentemente, que a armadura de Saul não serviria de uma forma legal, não era o mesmo número. Vamos dizer assim, não era o mesmo número. Mas Saul queria colocar a armadura dele em Davi. Então, a armadura, e o texto também diz o seguinte, versículo 38. E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e além disso, o texto também fala que vestiu ele de uma couraça. Capacete de bronze, couraça, armadura, coisas que normalmente o soldado iria usar para essa guerra contra o gigante. Mas acima de tudo, queridos, aqui primeiro, a armadura de Saul tem um significado maior. Tem o significado de ser de Saul.
aquele homem que Deus havia rejeitado como rei. Aquele que tinha tido oportunidade e não conseguiu fazer aquilo de acordo com a palavra de Deus, com o propósito de Deus. Não dá para vestir a armadura de Saul e querer ser vitorioso contra o gigante. Entendam? Não é possível vestir essa armadura de Saul e querer ser vitorioso contra esse gigante que nós enfrentamos. A armadura de Saul aqui, queridos, significa toda a carga, todos os valores do mundo, tudo aquilo que o mundo nos oferece, toda a forma como o mundo enfrenta as coisas, toda a forma que o mundo tenta resolver as coisas. E digo mundo, não o mundo de pecado, mas mais do que isso, é o mundo natural. É a forma natural de querer resolver as coisas. Essa aqui é a armadura de Saul. E é dessa forma que normalmente as pessoas enfrentam os seus problemas, suas lutas. Só que aquela armadura não servia em Davi. Sabe por quê? Não é só por causa do tamanho, mas porque Davi era um servo de Deus, aleluias. Um homem de Deus, temente a Deus, com compromisso com o Rei dos Reis. Não dava para Davi encarar aquele negócio de uma forma natural. As armas naturais não poderiam servir para o servo de Deus enfrentar aquele gigante. Assim Saul fazia e não deu certo. É preciso algo mais. É preciso uma compreensão nova. É preciso que se abrisse a visão para o sobrenatural, para essa dimensão espiritual. Porque aquele gigante não era simplesmente um soldado normal, ali tinha também um significado. Era o inimigo do povo de Deus. Então não dava simplesmente para enfrentar com armas naturais, mesmo que sejam armaduras poderosas, que sejam couraças, que sejam capacetes de bronze, algo que racionalmente, intelectualmente, iria proteger. Mas não era assim que se venceria aquele gigante. Como na vida dos servos de Deus, dos homens e das mulheres de Deus, os gigantes que nós enfrentamos na vida, ouçam, não são com os valores do mundo. Não são com as ideologias do mundo. E, portanto, não é com a nossa intelectualidade, não é simplesmente com a nossa racionalidade, não é com as nossas ideologias ou com as ideologias que pregam para nós e que nós seguimos na área da economia, da sociologia, da política ou em qualquer outra área que podemos pensar. Essa guerra contra esses gigantes, não vamos conseguir vencer com os nossos recursos financeiros, com a nossa habilidade de correr, com a nossa habilidade, com a nossa aptidão física. Não! Enquanto dependermos só de nós mesmos, enquanto confiarmos só nas nossas próprias forças, sairemos derrotados dessas guerras contra esses gigantes. Porque a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Homens de Deus, mulheres de Deus, precisam abrir a sua visão, ampliar a sua visão e perceber que existe algo a mais. Que os filósofos não entendem, que os economistas não entendem, que os sociólogos não entendem. Esse algo a mais que Davi entendia perfeitamente, porque ele já tinha experimentado Deus. Aleluias. Ele já tinha experimentado Deus.
E aqui a gente entra nas armas que Davi usou. E se não foi armaduras, não foi capacete de bronze, aqui a palavra do Senhor nos diz que armas, então, que Davi usou. O texto diz: pegou o seu cajado, pegou lá 5 pedras lisas e pegou uma funda. E foram com essas armas que o texto diz, foi o final do versículo 40, foi-se chegando ao filisteu. Ele foi em direção ao filisteu. Não foi com armadura, não foi com capacete de bronze, mas foi com o cajado, com as pedras e com a funda. E aqui também tem significado poderoso isso aqui. Porque o cajado traz exatamente a ideia da experiência que Davi já tinha tido com o leão e com o urso, para dizer da experiência que Davi já tinha tido com Deus. Isso é fundamental para termos essa coragem, essa convicção da presença de Deus, essa fé inabalável, essa certeza que vamos conseguir vencer. É fruto de uma experiência viva, de uma experiência poderosa, de uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. De alguém que é cheio da unção de Deus, que é cheio da glória de Deus, de alguém que tem experimentado algo novo, profundo, verdadeiro. É dessa forma que Davi foi em direção a esse gigante. Com essa certeza, com essa convicção tão grande, de alguém que já tinha experimentado Deus de uma forma tão plena, tão poderosa, de que não seria aquele gigante que faria com que Deus fosse derrotado. E olha que coisa linda, é isso mesmo. Davi ali estava com aquela convicção que ele não era somente um soldado. Ele era um soldado defendendo a causa de Deus. Em última instância, ele era a representação de Deus ali contra aquele gigante. É assim que Davi estava encarando aquele negócio. E por isso, irmãos e irmãs, essa é uma arma. Nós precisamos ter experiências com Deus. E sempre eu digo, Deus é experimentável, absolutamente experimentável. Nós precisamos sentir Deus, ouvir Deus. Nós precisamos tirar Deus das teorias, das teologias. Nós precisamos colocar Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa experiência do nosso dia a dia. Deus é experimentável. Davi experimentou Deus lá com o urso, lá com o leão, antes ainda lá com a unção que desceu sobre ele. E a palavra de Deus diz, quando Samuel ali unge Davi, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi de uma forma poderosa. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é uma arma poderosa. Nós temos outros significados importantes que estão conectados com a palavra de Deus, a adoração que nós acabamos de cantar. Linda essa adoração que Carol cantou, mas tem muito mais a ver com essa expressão de adoração. Declarar, cantando, orando, profetizando, pregando, vivendo, declarar. Deus é tudo. Deus pode tudo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
tem experimentado isso. Cantemos, vivamos esse tempo de adoração. Assim como Josafá fez lá em 2 Crônicas 20, experiência que Josafá, ao invés de colocar soldados experientes numa guerra para enfrentar os seus inimigos, ao invés de colocar os soldados experientes na frente da batalha, ele coloca quem? Levitas. E foram lá adorando a Deus. E aquela adoração foi uma arma tão poderosa que os inimigos foram derrotados de uma forma grandiosa. Fugiram vergonhosamente, foram derrotados, desbaratados. Para que nós possamos entender que a adoração é uma arma poderosa. Comece a fazer isso no seu dia a dia, queridos. Comece a ouvir as músicas de adoração, de louvor. Comece a cantar, glorificar o nome do Senhor sempre no seu dia a dia. Isso é uma arma poderosa. Também, queridos, vamos lembrar da oração. Chover no molhado, falar sobre da oração, tenho falado sempre aqui. Vamos lembrar da palavra de Deus, como Jesus, por exemplo, fez quando estava enfrentando aquele gigante lá no deserto, né? Todas as vezes que o diabo tentou ele, Jesus foi na palavra, assim diz, porque está escrito, né? Para dizer, citando sempre a palavra, conhecendo a palavra, lendo a palavra de Deus é uma arma poderosa. Quer ver uma outra arma? A comunhão. Comunhão com os nossos irmãos, porque isso nos protege. Mais do que capacetes, mas de armaduras. Comunhão com os nossos irmãos nos protege, né? Vamos lembrar lá de Eclesiastes 4:12, que o cordão de 3 dobras, né, é muito mais difícil de arrebentar, é muito mais difícil de quebrar, para que nós possamos entender de uma forma clara. Nós temos as nossas armas. Não precisamos das armas do mundo. Ouça, você, meu irmão, minha irmã, você tem já as suas armas. Se você é um servo de Deus, você tem as suas armas. Então, use-as. Os gigantes estão aí, sabemos disso. Use as suas armas. Experiência com Deus, vida de comunhão com o Espírito Santo. A oração, a comunhão com os irmãos e as irmãs da igreja, a palavra do Senhor. Essas são as nossas armas. Aqui está o cajado. Aqui está as pedras. Aqui está a funda. Foi assim que Davi foi com aquela convicção. Foi assim que Davi marchou de uma forma vitoriosa para aquele encontro. Ele usou armas diferentes. Amém, queridos? É dessa forma que nós conseguimos entender esse encontro de Davi com esse gigante chamado Golias. E é dessa forma que nós precisamos assimilar os encontros que nós temos diariamente com os nossos gigantes. Acolha essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Ouça e acolha. Viva essa palavra. Entenda o propósito que Deus trouxe, que Deus tinha quando trouxe essa palavra ao nosso coração. Para abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão. Que como servo de Deus, tem armas espirituais que podem ser usadas para a glória e honra do nome do Senhor. Fechemos nossos olhos. Vamos orar neste momento. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Estamos diante dessa palavra tão linda, Pai, uma palavra tão especial que falou aos nossos corações. Venha, Senhor Deus da glória, contemplar cada vida que está, Senhor Deus, ouvindo essa live nesta noite. Que está, Senhor Deus da glória, assistindo essa live, seja ao vivo, ou aqueles que estarão acessando depois, Senhor Deus, esse vídeo. Nós clamamos a Ti, Pai. Que essa palavra, Pai, possa fazer a diferença nesse dia a dia, no combate aos gigantes que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia.
Venha nos dar coragem, essa coragem que esteve em Davi. Essa coragem, Senhor Deus, como fruto da nossa experiência contigo, da nossa fé, do nosso temor, do nosso zelo para a tua obra. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos fazer entender que temos armas à nossa disposição, Pai. Esse tempo de comunhão que podemos vivenciar é uma arma poderosa. A tua palavra, a oração, Senhor Deus, a adoração, por misericórdia, Senhor. Venha, Senhor Deus, nos direcionar, nos orientar dia após dia. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E nós louvamos ao Senhor por esta palavra que Ele traz aos nossos corações nesta noite. Amém? Eu gostaria de estar começando a nossa sessão abraços, né? Temos muitas pessoas aqui conosco e conseguir registrar todos, já sabe por quê. Porque às vezes não aparece para nós aqui, mas com certeza todos sintam-se abraçados, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Um abraço para a Giovana, para a Eliana, para a Valdiceia, para o Luiz, para o Genivaldo, para a Carmen. Um abraço para o Paulo e para a Miriam, para a Sônia, para a Giovana, para a Alba, para o Obedias. Um abraço para o Felipe, para a irmã Penha, para a Simone, para a Aline. Um abraço para a Marlene. Um abraço para a Glória, para a filhinha, para a Leni, para o Alexandre pai e filho, para a irmã Iraci. Um abraço para a Márcia, para o Vantuí, para o Rafael, para a Meire Ellen. Um abraço para o Antônio, para a Kátia, para o Leodite, para o José Carlos, para a Cláudia Schneider. Um abraço, Cláudia, Deus abençoe. Um abraço para a Helena, minha irmã. Um abraço para a Edilane, para a Graciele, para o Manuel, para o Fábio, para a Tereza, enfim. Enfim, para todos aqueles que estão ao vivo conosco. Deus abençoe a sua vida, viu? Um abraço também para aqueles que acessam esse vídeo depois. Muitos, inclusive, compartilham, né, e faz parte da rotina. Minha sogra, por exemplo, disse que o café da manhã dela é comigo. Lá em Valadares, eu aqui em Vitória, mas todo dia ela toma o café da manhã assistindo a nossa live. Assiste no outro dia de manhã. Então, enfim, Deus abençoe todos que têm assistido essa live, mesmo em outros horários, né? Vamos aos nossos pedidos de oração. Chegou a nós aqui, a Carmen pede oração pela saúde da família da Marislene Loubach, especialmente, né, Gisele e o marido. Vamos orar por esta família. Vamos orar também, a Miriam pede oração pela Gisele, né, esposo, né, um pedido junto com o outro aqui. Também a Iraci pede oração pelo João Barbosa. Irmão João, conheço ele, lá de São Mateus, 93 anos, está com a saúde muito abalada depois dessa quarentena. Vamos estar orando por ele, né? Vamos fechar os nossos olhos, oremos mais uma vez. Pai de amor, nós queremos, Pai querido, te agradecer pela certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, e peço especialmente por esses pedidos que foram mencionados aqui. Quero lembrar da Gisele, Senhor Deus, do marido, de toda a família da Marislene. Abençoa, Senhor Deus. Repreenda toda doença, toda enfermidade, especialmente esse Covid, Pai. Esse gigante, Pai. Esteja repreendendo, Pai. Curando, Pai, em nome de Jesus. Também te peço, Pai, pela vida do irmão João. Clamamos a Ti, abençoa, Pai. Nessa idade, Senhor Deus, é uma preocupação grande, que especialmente a família tem, mas eu quero clamar ao Senhor. Venha curá-lo, Senhor Deus, e fazer com que ele venha superar, Senhor Deus, essa dificuldade em nome de Jesus. Juntamente com ele, Senhor Deus, queremos clamar a Ti por todos que estão nas UTIs, nos hospitais, Senhor Deus, do Brasil inteiro. Clamamos a Ti, proteja-os, Pai, guarda-os, Pai, abençoe-os, Pai, poderosamente. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelos funcionários dos hospitais, sistema de saúde do Brasil inteiro, profissionais da saúde, proteja-os, guarda-os, abençoe-os, Pai. Clamamos pelos governantes, clamamos, Senhor Deus, pela nossa economia,
Clamamos a Ti também, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando os moradores de rua, que o Senhor esteja abençoando os cientistas, que o Senhor esteja abençoando a igreja do Senhor, que esteja abençoando o Teu povo poderosamente, Senhor Deus, protegendo, Senhor Deus, guardando, renovando as forças. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Estamos chegando ao fim de mais uma live. Antes de terminar, eu quero renovar o convite para que você esteja conosco amanhã. Amanhã estaremos iniciando um projeto que nós estamos chamando de Igreja Missional. Então, todos os sábados, às 8 horas da noite, estaremos recebendo convidados para poder estarmos trabalhando algum tema relevante que a igreja precisa refletir, precisa entender a importância. Então, amanhã, o primeiro encontro vai ser sobre os hospitais. Como a igreja pode ser pertinente, relevante, especialmente nesse tempo de pandemia, para os hospitais. Estaremos recebendo aqui 2 pastores que são capelães, que trabalham diretamente dentro do hospital. Pastora Mara, que é pastora Arildo, que é pastor da Igreja Presbiteriana da Glória em Vila Velha. Então, tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa. De uma forma especial, quero convidar você para estar participando e desafiá-lo a estar compartilhando aquele cartazinho, convidando muitas pessoas para poder estar conosco amanhã, porque eu tenho certeza que vai ser importante, vai ser esclarecedor como nós devemos nos interessar por essa questão em nome de Jesus. Amém? No domingo teremos às 9 horas nossa escola dominical e à noite o nosso culto especial do Dia dos Pais, e com certeza também vai ser uma grande bênção. Tá bom? Um abraço para você, para sua família. Tenham uma noite abençoada. Tenham uma restante semana abençoada para a glória e honra do nome do Senhor. Fique com Deus.